Paz, irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Joabe, sou filho do irmão Cirineu e hoje vamos trazer uma reflexão para a edificação dos nossos irmãos. Queridos, abram suas Bíblias em Tito, capítulo 2, versículo de número 11. É um texto que eu já falei sobre ele e apresenta grandes verdades sobre a nossa caminhada cristã. O título do texto é assim: A graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. Eu vou ler. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse mundo presente, ou nesse século, de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. O 15, para a gente terminar. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, e ninguém te despreze. Queridos, o texto que a gente leu nos lembra e fala diretamente da graça de Deus. Quem é a graça de Deus? É o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se a gente observar aqui, o texto nos diz: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça de Deus que a Bíblia nos apresenta é a mesma que vemos em João capítulo 1, quando o Filho ele vem ao mundo e a Bíblia nos diz, que ele se revelou com graça e com verdade. Só para a gente ver aqui é o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente vê que Jesus era um homem cheio de graça e ele é a graça personificada. É nele que nós descobrimos a nossa salvação, é nele que nós amparamos a nossa salvação, porque ele tem manifestado. Essa manifestação ela foi bem diferente daquilo que os judeus esperavam. Esperavam uma revelação fantástica, uma revelação extraordinária do Messias, quando o verdadeiro Messias se faz como um bebê, como ele desce às partes mais baixas da sociedade e se torna como um pobre. A gente vê essa graça de Deus. E só para você ver, no Antigo Testamento, quando a gente vai ver em alguns textos sobre graça, a gente encontra sobre favor ou até mesmo benevolência. Quando a gente vai abrir, por exemplo, em Êxodo, capítulo 33, deixa eu ver aqui, 33, a gente vai ver aqui o versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça dos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é andares tu conosco e separados seremos eu e teu povo do povo que há sobre toda a terra? Aí Moisés, ele usa a palavra graça no versículo 17, dizendo assim: Então o Senhor disse a Moisés: Farei também isto, tendo dito: Portanto, achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. A gente vai ver que esses dois textos aqui, esses dois versículos que falam sobre graça, encontra-se nesse sentido de favor, nesse sentido de achar graça, de achar misericórdia. E outro texto aqui, olha o que Deus ele fala sobre a misericórdia, que também é associada à graça de Deus, versículo 19. Deus diz assim: eu vou passar toda a minha bondade
diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Olha a graça que Deus oferece tanto a Moisés como ao povo. Ao povo, primeiramente, porque havia rejeitado a Deus fazendo um ídolo, mas a Moisés se revelando a sua glória de costas, dizendo assim: olha, eu vou ter pelo menos uma misericórdia por você. Então a gente vai ver que esses tipos de graça eram pequenas fagulhas, eram pequenos traços do Cristo que havia de ser revelado. E a gente continuando lá o texto, a gente vai ver que esta revelação ela se tornou total a todos os homens, a todos os homens, a todos os homens, para que através dele, através dessa graça, os homens possam achar a salvação. O versículo 12 já nos move para a prática, não somente para a consciência de que essa graça de Deus há de ser manifestada e a decisão dos homens a sua salvação. Não. Agora é Deus chamando a prática, dizendo assim, ensinando-nos que renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Essa forma prática é a prática do cristianismo, é a prática daquilo que Jesus nos deixou. Jesus, ele é o exemplo, e por isso que essa graça ela nos ensina, porque Jesus ele é o exemplo. E a Bíblia continua dizendo, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século de forma sóbria, justa e piamente. Sóbria tem a ver com com a mente, vamos dizer assim, esclareada, com uma mente que não é contaminada e nem é embebedada. A Bíblia nos diz que Deus nos convida a sermos sóbrios. Paulo instrui a sua igreja dizendo assim, que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, ou seja, devemos viver de forma sóbria. Não precisamos nos embebedar com as coisas do mundo para achar que aquilo será suficiente. Não digo aqui somente em bebidas alcoólicas, mas eu digo bebidas, vamos dizer assim, atitudes como orgulho, porque tem muitas pessoas que elas se embebedam do orgulho, da soberba, e Deus nos chama para viver de forma sóbria em todos os sentidos. Justa tem a ver com andar em retidão, em ser fiel, em ser um homem guiado por Deus, porque aquele que anda com Deus tem as mesmas atitudes do tal. Ou seja, se você anda com Cristo, as mesmas atitudes de Cristo estão em você. Então, se Cristo foi justo, se Cristo foi homem santo, devemos nos aparentar com Ele, e de forma piamente. Impiamente é aquela pessoa que está dentro do povo, conhece tudo, mas prefere viver o contrário na ordem e decência daquilo que Deus projetou. E viver de forma piamente é viver de uma forma piedosa. Acordar todos os dias e dizer assim, Senhor, eu sou tão pecador, mas eu preciso ser parecido com o Senhor. Eu preciso me aparentar mais contigo, porque assim nós vamos achar graça, vamos viver esta graça agora na prática. E terceiro, para a gente terminar aqui, os versículos 13 e 14 nos diz de uma promessa que está reservada a todos aqueles que creem em Cristo. E qual é essa esperança, essa boa notícia? É o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E que ele lembra, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial e zeloso de boas obras. O que Paulo está dizendo aqui? Todos nós aguardamos a bem-aventurada esperança. Porque a nossa esperança não está reservada na terra. A nossa esperança não está reservada nos bens materiais que conseguimos. Não está reservada naquilo que
aquilo que a gente pode comprar, aquilo que a gente pode, com poder aquisitivo, ter e obter deste mundo. Não. São as coisas espirituais. Coisas que permanecem, coisas que são eternas, coisas que não têm fim. E o versículo 15 é o convite tanto de Tito como da Igreja do Senhor Jesus. Da Igreja do Senhor Jesus não digo os católicos nem qualquer outra denominação, mas a igreja orgânica, aquela que faz parte, aquela que tem parte com Cristo e que vai subir com Ele. Paulo, através do Espírito Santo, nos exorta, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreza. Só para você entender, Tito, ele era um rapaz que ele pregava, só que ninguém dava valor. E certamente Tito ele estava com dúvida daquilo que deveria talvez pregar no culto. E Paulo escrevendo essa carta diz, olha, fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. O que Paulo está dizendo a ele é, você não precisa de muito. Você não precisa impressionar as pessoas ao seu redor, você não precisa impressionar com a sua boa doutrina ou com os seus dizeres. Não, apenas prega que esta graça foi revelada, que ela nos ensina a renunciar às coisas deste mundo, para que possamos obter uma bem-aventurada esperança que é ao lado de Jesus. E para a gente terminar aqui, para a gente encerrar, Deus nos chama para falar disto. Deus nos chama e fala que o seu propósito não é você ter um cargo elevado neste mundo, não. O chamado de Deus é para fazer de você uma boca aberta que fala do seu amor, que fala da mensagem central da Bíblia Sagrada, que é a sua salvação. E eu tenho certeza que através de você, através desta palavra, Deus motivará muitas pessoas a viverem o novo de Deus. Tá bom? Muito obrigado. Eu quero agradecer ao meu Pai por esta oportunidade, também a Deus, principalmente a Ele, toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Fique com esta palavra e eu tenho certeza que Deus falará muito mais em seus corações. Glória a Deus. Meus irmãos, obrigado, vocês que acompanharam essa mensagem. Com certeza o Senhor Espírito Santo irá falar melhor em seus corações. Um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Essa se aproxima já o fim de semana, né? Que o Senhor ainda realize o que Ele projetou, né? Para você, para o seu lar. Essa bendita e maravilhosa salvação alcance você nesta quinta-feira. A graça de Deus ela foi revelada. Antes, como o nosso irmão Joabe deixou bem claro, ela era só para pessoas especiais. Não que elas eram melhores que os outros, não. Porque Deus assim fazia, Deus separava alguns para que este influenciasse outros. Aí você disse, mas não é de igual forma hoje? Olha, ainda é, porém essa graça é estendida, ela foi estendida, né? Lembrei agora da expressão, quando você vai comprar algum produto na Casa Bahia ou em outra loja, te pergunta, né, se você quer estender ali a garantia, né? Quer estender a garantia, que também é um produto da loja, né? É um produto da loja, que é um seguro, né? Assim também é a graça de Deus. Ela foi agora estendida a todos os homens. Todos os homens agora conseguem ter essa salvação, essa maravilhosa graça, né? O homem que ousou a se dispor para que essa graça atinja todos os homens se chama Abraão. Foi o homem que Deus chamou ele com 75 anos de idade, a sua mulher também muito avançada de idade, além disso estéril, né? E Deus falou para Abraão, Abraão, vem, este homem,
Ele vivia no meio de uma família, né, onde que se adorava ídolos, imagem de escultura, todo aquele ritual, né? E Deus chamou ele no meio desta, desta, dessa família, né? Onde se adorava, né? Todo tipo de deuses, né? E este homem só adorava tudo que ele queria conseguir, se era sobre, né, que queria que a chuva, que viesse no tempo de seca, ele orava para um certo Deus, a certa imagem. Se quisesse ter filhos, né, bastante filho, porque naquela época, quanto mais filhos você tivesse, você era poderoso, né? Por isso que os pais antigamente tinham muitos filhos, porque isso mostrava poder, né? Isso era poder. Hoje mais não, hoje é economia, né? Mas a palavra de Deus ainda permanece. Enchei e multiplicai-vos. É glorioso, né? Então Abraão ousou e aceitou. E quando ele ouviu a voz de Deus falou assim: Abraão, vem cá, Abraão. Eu vou te levar para um lugar, né? Você vai para onde eu quiser. E quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele creu. Agora Abraão tinha uma fragilidade. Ele tinha uma dor. Abraão tinha uma dor. E a dor era essa. Ele queria ter um filho. Porque casou, sua mulher estéril, foi ficando velho e não tinha os seus deuses, né? As suas imagens de escultura não havia lhe conseguido. Aí ele falou assim: olha, farei de você uma grande nação. Através de você, todos os homens da terra alcançarão a salvação. Este Abraão acreditou, e quando ele saiu do meio da sua parentela, aí Deus falou assim, e Deus imputou isso por justiça, porque ele ouviu a voz de Deus. É a mesma coisa agora, amigo. Se você ouvir a voz de Deus, há uma diferença de escutar e ouvir. Há pessoas que só escutam. Eu vou escutar hoje o Sirineu falar. Eu vou escutar o Espírito Santo. Aí é perder tempo. Mas se você ouvir, é você escutar e obedecer. Deus vai fazer de você uma pessoa muito grande na terra. Para que em você e através de você, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Se você crê na mensagem do Evangelho, o Senhor quer salvar primeiro a sua alma. Através de você, Ele quer salvar outros. É por isso que nós estamos aqui, queridos, insistindo, falando do amor de Deus. Porque antes eu estava cego, antes eu não enxergava. Eu só tropeçava, tinha a cabeça, sofrimento, angústia, sofrências, como já fala no mundo aí, né? É sofrência. Meu amigo, Deus não chamou ninguém para sofrer. Deus não fez o homem para viver no sofrimento, na angústia. Não! Deus nos chamou para vivermos em paz. Deus nos chamou para vivermos felizes com nossas famílias. Observe, o cara fala que sofrendo. Aí ele casa e continua sofrendo. É angústia, é briga, é confusão, é dívida, é tanta coisa, é angústia, é filho nas drogas, é destruição, é separação e coisa de outra. E o cara acha normal. Isso não é normal, queridos. O Senhor quer salvar seu lar, quer salvar sua vida, quer te dar paz, quer te dar estabilidade. Quem é que não quer estabilidade? Então a sua boca, ela pode... O poder da vida está na língua. Se você fala maldições, se você fala coisas negativas, pessimistas, o mal vai te acompanhar. A Bíblia diz, não quis a bênção, que a maldição te acompanhe. Porque não tem meu termo, não tem como ficar no muro, querido. Que esta graça de Deus, que veio através de Cristo Jesus, que Deus já usava para pessoas especiais como Abraão, através de Abraão. Aí Abraão, Deus cumpriu a promessa. Veio Isaac, depois de Isaac. Aí veio Jacó e Esaú. Através de Jacó, que creu na promessa. Deus deu a ele 12 filhos. E 12 filhos saíram ali, né? As tribos. E das tribos saíram ali, né? Judá e Benjamim, que foi onde Deus usou
essas duas tribos, esses dois homens. E através dele veio aí o culto ao Senhor, a adoração a Deus. Judá, Jerusalém, né? Judá e Benjamim, Jerusalém. Jerusalém, sendo a adoração de Deus, onde veio também, né? Onde vem aí a descendência de Davi, né? Jesus, filho de Davi. A salvação estendeu para todos os homens. Queridos, receba a graça de Deus. Receba o favor de Deus. O homem, quando caiu, ele precisou. Ele precisa. Já foi Deus que criou ele, mas quando ele caiu, ele sentiu-se abandonado. Você se imagina? Dá para imaginar isso aí? Você cria o filho com tanto amor, e de repente o filho vira as costas. É uma dor terrível. É uma dor terrível. Assim foi Adão. Ele pecou e continuou no pecado. Mas ainda bem que Deus é gracioso. Deus teve que matar um cordeirinho para vestir Adão e Eva. Assim também, o nosso Deus, ele dispôs o nosso Senhor Jesus Cristo como um cordeiro para vestir o homem. Porque o homem está nu. O homem sem Deus é um homem nu. Precisa-se do cordeiro para que ele nos vista, para que nós parecemos com ele. O Senhor recebe por filho aquele que recebe o seu filho. Aquele que não recebe o seu filho não tem a vida, não tem a salvação, não tem a paz, não tem a alegria. É gotas de alegrias. Mas o Senhor quer te dar eternidade, o Senhor quer te dar permanência, quer te dar estabilidade em todos os âmbitos. Primeiro espiritual, salvação. Depois emocional, depois físico, depois profissional. O Senhor quer abundar, o Senhor quer prosperar, o Senhor quer fazer coisas extraordinárias. O Senhor te dá conforme tu entrega. O Senhor te dá conforme tu entrega. De novo, o Senhor te dá conforme o quanto você entrega. Quanto mais você se entrega o seu ser, se dispõe para Deus, Deus vai fazer na tua vida. Amigo, você que está ouvindo, quer receber essa graça? Feche os olhos, Senhor Jesus. Aí está, Senhor, este pecador arrependido. Jesus, ele ouviu a tua mensagem e crê no teu evangelho. Jesus, perdoa-os de todos os pecados. Ajuda ele, Senhor, a sair deste lugar de instabilidade e traz ele para a estabilidade em todos os âmbitos. Agora ora comigo assim, meu amigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e preciso da salvação. Eu preciso do Senhor, Jesus. Eu careço do Senhor. Jesus, perdoa meus pecados. Lava-me completamente. Lava minha alma, lava meu ser. Tira esse peso das minhas costas. Tira essa preocupação. Senhor, esses problemas que tem me atingido. Senhor, eu entrego em tuas mãos, Jesus. Eu reconheço que eu sou fraco, sou frágil, eu não reconheço. Eu entendo, eu compreendo que eu sozinho não posso. Jesus, me ajuda. Perdoa meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, me dá a paz, me dá esta graça, me dá a salvação. Em nome de Jesus. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me faz ser um cidadão dos céus. Queridos, você é cristão. A paz de Cristo Jesus. Aonde você vê outro cristão, se saúda. Tá bom? Visita uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja evangélica. Vai lá, procura o pastor. Você precisa ser cuidado, ser orientado, ser treinado para saber lutar contra as hostes espirituais da maldade. São demônios que tentam, que levaram você para o fracasso. Mas o Senhor é aquele que restabelece. Eu sei que você tem muita coisa na sua cabeça para resolver, muita coisa, mas escute aqui uma coisa, escute, me ouça. Deixa o Espírito Santo te conduzir.
Não ande por si só. Você vai bater cabeça de novo, você vai sofrer de novo. Pare aqui, ó. É como o Joab falou aqui, o Joab falou. Viva de uma forma piamente no Senhor. Um coração temente e contrito o Senhor não despreza. O Senhor quer te orientar, o Senhor quer te conduzir, o Senhor quer te dar paz. Ouça a voz do profeta. A Bíblia diz, crê nos meus profetas e prosperareis. Você quer ter sucesso em tudo? Ouça a voz de Deus. Não é a minha voz, é a voz de Deus. Como que eu vou saber? Mediante a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é Deus revelado para nós. Queridos amigos e irmãos, não ande por vista, ande por fé. De novo, não ande por vista, ande por fé. Peça orientação a pessoas maduras na fé. Pessoas maduras na fé. Vá a uma igreja mais próxima da sua casa. Entenda, não é a instituição, a placa que vai te salvar você, não. É que ali dentro tem um povo humilde que anda direcionado por Deus. Muitas vezes você achou que mas o fulano acha que o senhor quer melhor. Não esquece isso. Quem põe isso no coração, quem põe a desconfiança, quem põe a divisão, quem põe essas coisas é o diabo para nos dividir. Porque sabe que um rebanho dividido é um rebanho fraco. Mas se um rebanho andar junto, é um rebanho forte. Que o ataque do inimigo não vai acontecer. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Porque nós estamos guardados em Deus. É em Deus que nos guarda, é Deus que nos prospera, é Deus que nos ajuda. Amém, queridos? Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira em nome de Jesus. Eu profetizo a paz, a bondade, a prosperidade na sua vida, no seu lar, nos seus negócios. Aonde você pôr a planta do seu pé, o Senhor está contigo. Ande pensando em Deus, ande orando, Senhor, me guarda, me livra, me orienta. Me faz com que eu tenha sucesso, Senhor. E o Senhor irá dar sucesso em tudo. Mas não esquece. Agradece, glorifica Ele e mantém a tua vida pia nele. Amém? Em todo tempo, querido. Em todo tempo. Jesus te abençoe. Um ótimo dia.